Olá pessoal, tudo bem? Resolvi refazer um vídeo que eu fiz no começo aqui do Instagram, aqui no Ciensou. Um vídeo que eu explicava quem era o coronavírus, sintomas, taxa de letalidade, modo de espalhamento. Hoje, claro, a gente tem muito mais informações sobre isso, então eu me sinto um pouco na responsabilidade de atualizar tudo isso para vocês e organizar esses dados de uma forma mais fácil, prática e que vocês possam entender. Bem, quem são os coronavírus? Os coronavírus, eles são uma família de vírus. A gente não tem só esse coronavírus que está causando a pandemia da Covid-19. A gente tem diversos coronavírus que são divididos, subdivididos em alfa, beta, gama e assim por diante. Esses coronavírus, eles têm como principal reservatório, ou seja, eles se encontram com uma maior facilidade na natureza em animais como os morcegos e pássaros também, pequenos roedores e outros mamíferos. Porém, em humanos, nós temos 7 coronavírus que circulam entre nós. 4 desses 7 causam a gripe, o resfriado, que a gente já está acostumado, que a gente conhece aí e que acontece sazonalmente em épocas específicas do ano. 3 deles causam síndrome respiratória aguda. O primeiro que apareceu foi o SARS, em 2002, 2003. O MERS também apareceu nesse mesmo período, em 2002, 2003, mas ele fica mais na região do Oriente Médio, mas ainda temos esse vírus em circulação. E agora o SARS-CoV-2, que causa a pandemia da Covid-19. Bem, a taxa de letalidade do SARS em 2002 e 2003, ela fechou em 11%. Ou seja, de cada 100 pessoas infectadas, 11 pessoas morriam. A taxa de letalidade do MERS, que ainda circula na região do Oriente Médio, ela é de 34%, é bastante alta. A cada 100 pessoas que se infectam, 34 acabam morrendo. E agora, a taxa de letalidade do novo coronavírus, que é a do SARS-CoV-2, a gente ainda não sabe, porque ela está sendo definida, porque essa doença ainda está acontecendo. Mas a gente sabe que tem uma variação grande de letalidade entre os países. Na China, quando essa pandemia começou, a taxa de letalidade ficou em torno de 2,1%. Mas aqui na Itália, a gente já atingiu, né? A gente já teve um pico, mas a taxa de letalidade ela está em 12%. Então, para a gente estabelecer a taxa de letalidade mundial, vai depender de como que essa pandemia vai acontecer durante esse ano. Bem, da onde vêm esses vírus, né? Então, eles estão lá na natureza, infectando, muitas vezes não causando doenças nesses animais selvagens, como os morcegos. E o SARS e o MERS, eles vieram de um morcego, ou seja, era um vírus que estava nos morcegos, que sofreu uma mutação e acabou sendo passado para o humano. Porém, no caso do SARS, esse vírus sofreu uma mutação, foi capaz de infectar um pequeno gato, tá? E nesse gato que ele infectou, esse vírus sofreu uma nova mutação que deu a ele a capacidade de infectar humanos. Essa capacidade, ela foi determinada porque esse vírus, ele acabou desenvolvendo naquela proteína spike. Se você não sabe, volta um vídeo aí para entender como que os vírus entram na nossa célula, os coronavírus. E nessa proteína spike deu a capacidade para o SARS em 2002, 2003 se conectar com uma outra proteína que tem em nossas células que se chama AC2, que acabou dando a ele a capacidade de infectar nós humanos. Por que que o SARS não está mais em circulação? Bem, um dos motivos é porque, diferente desse novo coronavírus,
O SARS, ele já causava um sintoma bastante agressivo. Então, a pessoa que era infectada, ela já tinha insuficiência respiratória e acabava sendo internada. Isso faz com que o vírus não se espalhe com tanta facilidade, porque a pessoa com sintomas graves já vai para o hospital, já fica isolada e assim a gente consegue conter melhor o espalhamento do vírus. Além disso, esse vírus, o SARS, ele teve uma diminuição da virulência dele. Ele teve uma mutação. Essa proteína spike, que se liga nas nossas células na proteína AC2, ela sofreu uma modificação que não dá para ela tanta capacidade de infectar células humanas. E por conta disso, por conta do isolamento e também por conta dessa diminuição da virulência, esse vírus, por sorte, acabou parando de circular no mundo. Então, a gente não vê mais casos de pessoas que sejam infectadas pelo SARS. Pode acontecer dele retornar, de sofrer uma nova mutação? Pode, mas por enquanto nós não temos. No caso do MERS, o que acontece é que ele também tem como reservatório os morcegos, sofreu uma mutação que deu para ele a capacidade de infectar camelos, e dos camelos também sofreu uma mutação que deu a capacidade para esse vírus infectar humanos, tá? Como esse vírus depende do camelo, ele tem o camelo como um intermediário para passar para os humanos, esse vírus não se espalhou pelo resto do mundo. Ele ficou na região do Oriente Médio, ainda matando muitas pessoas, com uma taxa de letalidade, como eu disse, de 34%. Mas ele tem essa dependência do camelo. Como os camelos são animais que circulam nessa região, onde as pessoas têm camelo, cuidam de camelos, têm contato com camelo, abraçam, beijam, passeiam, usam, tem camelo em casa, enfim. É dessa forma que esse vírus ainda consegue circular nessa região do Oriente Médio, mas não se espalhar por todo o mundo, porque o espalhamento dele de contato de humano a humano, ele é bastante baixo. SARS-CoV-2. Bem, o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, ele também, a gente ainda não sabe ao certo o que aconteceu, mas nos estudos o que vem sendo mostrado é que eles têm como reservatório os morcegos, então ele tem uma similaridade por um vírus que existe nos morcegos, um coronavírus que existe nos morcegos, e tem uma similaridade também bastante alta com o coronavírus que existe num tatuzinho, que não é um réptil, é um mamífero, tá? É uma similaridade de 98% com o coronavírus que tem nesses animais, e por isso que existe a ideia de que esse vírus, ele teve uma mutação, saiu do morcego, passou para esse tatuzinho que se chama pangolim, e dele ele teve um salto, também teve uma modificação que permitiu com que ele chegasse aos humanos. Bem, por que que isso acontece? Porque na China, geralmente, que é da onde vem esses vírus, existe uma cultura do país deles de usarem animais silvestres para alimentação, né? E esses animais, eles ficam em mercados muito juntos, uns animais dos outros, várias espécies diferentes. Essa é a cultura dos chineses, eles comem diferentes tipos de répteis, também de mamíferos, né? E por conta de pegar esses animais da natureza e trazer para esses locais, você deixa todos esses animais muito próximos, né? Animais que naturalmente não se encontrariam, né? Eles acabam tendo ali um contato maior. E os vírus que estão mutando em morcegos e também em outros animais, por ter um contato maior com esse animal, e conseguir essa adaptação, conseguir fazer essa mutação, de repente, um animal que ele nunca fosse encontrar, um morcego, por exemplo, talvez nunca fosse encontrar um pangolim, mas por estarem nesses mercados, esse vírus que teve uma adaptação acabou conseguindo infectar um pangolim. E dessa forma, você dá potenciais
para que esses vírus possam ir transitando entre espécies e até chegar aos humanos. Então, não tem nada que foi criado em laboratório, nem que isso é uma conspiração chinesa e tudo mais. Não. Isso é um processo evolutivo normal em que o homem, né, agindo na natureza, trazendo esses animais silvestres e cada vez mais diminuindo também o ecossistema, né, florestal, ele acaba entrando nesses espaços, acaba interferindo, fazendo com que animais de diferentes espécies acabem se encontrando por não terem mais seu espaço, eles acabam migrando para outros espaços e também pelo hábito cultural de se alimentar desses animais, acaba concentrando eles em um local que eles jamais se encontrariam e permitindo que o vírus consiga saltar mais facilmente entre as espécies. Dito isso, sintomas a gente já sabe muito bem quais são. A maioria das pessoas desenvolvem sintomas brandos, que são febre, dor de garganta, dor no corpo, cansaço, dor de cabeça, tosse seca, né? Coriza muitas vezes, mas também causa síndrome respiratória aguda. A Covid-19 hoje já é vista como uma doença sistêmica, não só do sistema respiratório, as células do sistema respiratório, principalmente dos alvéolos do pulmão, elas têm bastante receptor AC2, que é onde o vírus precisa que é a proteína que o vírus precisa se ligar para poder entrar nas nossas células, mas existem outras células do nosso corpo, como rim, coração e agora até neurônios, né, que foi mostrado que o novo coronavírus é capaz de infectar, que também possuem esses receptores e podem facilitar a entrada do vírus. É importante a gente entender que essa doença, ela não é só uma doença no sistema respiratório, mas sim uma doença complexa, né, de todo o sistema humano, de todo o organismo humano, e por isso ela exige muito dos profissionais da saúde para entender e para poder tratar de todos os sintomas que ela pode desenvolver. Bem, de vacinas e medicamentos a gente ainda não tem nada específico. A gente tem várias vacinas em teste, passando já para teste de fase 1 para ver os efeitos colaterais em humanos. E a previsão aí é que saia até no máximo na metade do ano que vem, se tudo funcionar bem. Medicação, também não temos medicação específica, existem vários testes sendo feitos com diferentes fármacos para tentar evitar tanto que esse vírus entre nas nossas células, quanto neutralizar esse vírus. Quando você é infectado, existe um tratamento sendo testados para tentar neutralizar essa infecção, como se fossem nossos anticorpos. Esse remédio ele iria lá e iria se ligar no vírus e não ia permitir com que esse vírus entre nas nossas células, certo? Existem também medicações que estão tentando bloquear a replicação do vírus. Quando o vírus entra na nossa célula, ele usa a nossa célula para produzir mais vírus. E existem medicações que estão tentando inibir que esse vírus faça esse processo, mas a gente ainda não tem. Por isso, surgiu com essa pandemia a necessidade extrema da quarentena, agora que a gente sabe como que esse vírus se espalha, que esse vírus pode permanecer no ambiente por um certo período de horas, por 3 horas, e que também ele se espalha através do contato próximo entre as pessoas, então o distanciamento social ele é necessário. Bom, acho que era isso. Queria recapitular algumas coisas com vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários, me mandem que eu sempre respondo. Um abraço e boa semana!